Olá, boa noite. Começa agora mais um UX TV Notícias. Acompanhe os destaques da edição dessa sexta-feira, 1º de julho. O quadro Sinais do Clima vai mostrar os cuidados que devemos ter com as plantas durante o inverno. E você vai conhecer ainda o trabalho de um dos 10 novos pontos de cultura de Caxias do Sul. O UX TV Notícias está no ar. Nessa época do ano, o número de doadores de sangue costuma cair em todo o Brasil. Porém, a demanda de pacientes que precisam dessas doações não diminui. E isso acaba sendo um problema para o banco de sangue no inverno. Mas você já parou para pensar sobre o que acontece com o sangue depois que você doa? Segundo o Ministério da Saúde, 1,9% dos brasileiros doa sangue regularmente. A taxa está dentro do parâmetro de 1 a 3%, definido pela Organização Mundial da Saúde. Mas, para o Ministério, a taxa brasileira precisa melhorar. Várias campanhas lembram da importância da doação de sangue e diversos municípios organizam esquemas para estimular as coletas. É o caso da Associação Caxiense dos Doadores de Sangue. Fundada em 2001, a instituição reuniu cerca de 1.000 voluntários, que participavam de campanhas de coletas, mas devido à falta de recursos financeiros, encerrou temporariamente suas atividades no ano passado. Apesar de ter feito um trabalho bom e todas as solicitações terem sido atendidas, isso demanda alguns recursos financeiros que nós não podemos manter. Mesmo parada, a instituição continua participando de campanhas de doação. Nós recebemos várias solicitações de pessoas que estão necessitando de doador de sangue porque eles já estavam habituados a solicitar. Então continuam as solicitações, até algumas são atendidas, mas bem menos que antes. Doar sangue é um ato voluntário. Basta ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos e comparecer a um hemocentro ou banco de sangue com documento com foto válido em território nacional. O sangue coletado aqui no Hemocentro de Caxias do Sul, por exemplo, é destinado a pacientes do Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa que internar nesses municípios da região, são 48 municípios, pelo SUS, o Hemocentro é que atende no fornecimento dos hemocomponentes. Cada bolsa de sangue ela pode fornecer até 4 hemocomponentes: o plasma, as plaquetas, as hemácias e o crio. Mas é preciso ficar atento. A doação é sempre gratuita, o que não significa que o recebimento do sangue também seja. Para usuários do sistema de saúde privado, a história é um pouco diferente. Ao precisarem de uma transfusão de sangue ou de algum hemocomponente, o hospital aciona o banco de sangue. Existe a medicina que o sistema SUS paga, né, o público, e a medicina que o sistema privado paga. Para sangue é a mesma coisa, é o custo que se tem para fazer os exames, para filtrar, para separar, para armazenar e para compatibilizar esse sangue para o receptor, o paciente. E o processamento do sangue após a doação é complexo. O sangue chega, a gente divide ele, né, através de um processo de processamento, de uma centrifugação, e existe da mesma maneira que existe nas fábricas, nas indústrias, a gente tem o produto conforme ou não conforme, ou seja, além dos testes para doação de sangue, para ver se tem alguma doença infecciosa, existe toda uma preocupação com o produto. Então, hoje, quando a gente tem um concentrado de hemácia, que é o vermelhinho, ou o concentrado de plaquetas, ou o plasma, todos esses produtos, eles passam por um rígido controle de qualidade. O local em que a pessoa vai doar, isso obviamente é uma opção dela, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar e doar sangue. Como o sangue ele não pode ser produzido artificialmente, ele precisa da doação. Então nós precisamos dos doadores. Doar sangue não vicia, doar sangue não contamina e cada doação pelo menos 3 ou 4 pessoas são beneficiadas. Intervalo no quadro Sinais do Clima, você vai ver como cuidar melhor das plantas durante o inverno. A gente volta já. Na estação mais fria do ano, não são apenas as pessoas que sofrem com as baixas temperaturas. As plantas também se ressentem e precisam de cuidados para não definhar e não morrer. Confira quais são esses cuidados no quadro Sinais do Clima desta sexta-feira. No
inverno, a paisagem se modifica. O verde parece desbotar um pouco, mas isso é só um estágio, um tempo de dormência. Mas quem gosta da natureza sabe que é preciso cuidar dela nesta época do ano em que as temperaturas são mais baixas. Para conversar sobre isso comigo está aqui o Gabriel, ele que é biólogo, é do Instituto Orbis, e a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com as plantas neste período. Gabriel, seja bem-vindo aos Sinais do Clima. Obrigado. Todas as plantas sofrem com esse tempo e com as baixas temperaturas ou não? Varia muito? Varia muito, principalmente as nossas plantas nativas da nossa região, né? Como o nome já diz, elas são nativas justamente porque elas surgiram aqui, né? Então elas já estão adaptadas a esse clima, né? É diferente, claro, que se tu pegar espécies exóticas, espécies que não são originárias aqui da nossa região, sofrem muito mais com o clima. Gabriel, a gente vê muito aqui na nossa região, assim, quando vai gear, que o pessoal sabe que no dia seguinte vai dar uma geada, eles costumam ir lá e proteger as plantinhas. Isso funciona? Funciona, com certeza funciona, até porque a geada realmente, o gelo, quando a pessoa pega um gelo, percebe que ele queima, parece, né? O gelo é muito forte, então se protege as plantas, seja com papel, com tecido, né? Protege as plantas para que a geada não encoste na folhagem, no caso, né? Na porque planta. parece que queima. Isso, porque queima mesmo, acontece. Então as pessoas protegem justamente para impedir essa queimadura, digamos assim. E nessa época do ano que a gente vê muito, como eu falei no início, parece que o verde fica meio desbotado. É um tempo, parece, de dormência das plantas. É importante, faz parte do ciclo dela. Como é que é isso? Isso, faz parte do ciclo da planta, né? É importante que a gente percebe que muitas árvores perdem muitas folhas, né? As folhas, as árvores caducas, que a gente chama, né? E elas perdem as folhas justamente porque sabe que com o frio elas vão ser prejudicadas dessas folhas. Então, elas perdem as folhas, caem no solo, cria nutrientes no solo, né? Essas folhas que caem no chão e depois esses nutrientes que essas folhas caídas no chão criam para o solo, ela suga tudo novamente e brota tudo, né? Na primavera, por isso que a primavera é linda, né? Porque brota as árvores e flores e tal. É isso mesmo. E agora a gente fica sabendo como é que fica o tempo para este fim de semana. E a massa polar que está vindo da Argentina vai avançar em praticamente todo o Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas. A sexta-feira já teve um amanhecer mais frio em comparação aos outros dias. E para a semana que vem, as temperaturas serão ainda mais baixas e tem possibilidade da formação de geada generalizada em quase todo o estado. E as chuvas continuam. A mínima neste fim de semana em Caxias do Sul deve ser de 2 graus e a máxima em Porto Alegre deve chegar a 12. Vem bastante frio pela frente. Depois do intervalo, você vai saber o que é um ponto de cultura e qual a importância desse tipo de iniciativa para a transformação social. Até já! Caxias do Sul foi contemplada com 10 novos pontos de cultura. A rede é uma ação nacional, resultado de um convênio entre o Ministério da Cultura e as secretarias de cultura dos municípios. Em Caxias do Sul, o processo de inscrição, avaliação e seleção dos novos pontos foi feito durante o ano passado. Com isso, a cidade passa a contar com mais agentes de cultura para promover atividades e projetos que envolvam a arte e a cidadania. O investimento para viabilizar esses pontos é R$ 1.800.000. E você vai saber agora como funciona um ponto de cultura. A sala de aula vira diversão para esta garotada. Aqui eles desenham, pintam e até cantam. São crianças de 6 a 12 anos de idade, que frequentam este centro educativo localizado no bairro Bom Pastor 2. Eles estudam durante a manhã e passam a tarde aqui. Eles vêm porque dá prazer para eles. Então, desde a recreação, do esporte, do desenho, do reforço escolar. Então, para eles é gratificante. Além da merenda, né? Então, eles vêm, gostam de ficar aqui e até pelas educadoras que fazem um trabalho excelente aqui com as crianças. Os pontos de cultura funcionam como uma extensão da escola. Além de brincar, eles aprendem também. 4 vezes 9, 36. E por último, 4 vezes 10, 40. O que você aprendeu aqui? Um monte de coisa. O que, por exemplo? Continha. Continha? Você não sabia tabuada direito? E agora? Agora eu sei.
A gente tem um espaço bem livre, assim, até quando eles têm dificuldade na escola, eles conseguem trazer para cá, a gente consegue ajudar, né? E que nem vocês estavam vendo, quando o pessoal não está fazendo o tema, a maioria está desenhando, né? E eu gosto de vir para cá porque eu aprendo mais coisas do que eu não aprendo na escola. Para a família, estar aqui é bastante produtivo. É um centro educativo e ajuda muito as crianças a se desenvolver. E hoje a gente fica por aqui. O UXTV Notícias fica disponível também no nosso blog, uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.